Graça e paz, queridos. Clamar por socorro ou afundar em silêncio. Marcos 4,35 diz que Jesus chamou os discípulos entrando no barco e diz: passemos para o outro lado da margem. E no meio do caminho levantou-se uma grande tempestade. E o barco quase ia a pique, eles lutaram, remando muito tempo. E depois eles chamaram o Senhor e disseram: Senhor, não percebe que estamos afundando? E Jesus, levantando-se, disse: acalma-te, vento, aquieta-te, mar, e houve grande bonança. Existem alguns motivos para tempestades. Tem tempestades que são tempestades de desobediências, como a tempestade de Jonas, por exemplo, que Deus manda ir para Nínive, ele se levanta para ir para Tarsis. É uma tempestade por conta da desobediência, por conta de fazer o contrário do que Deus mandou. E aí são tempestades que elas só se resolvem com arrependimento e com a volta da rota, voltar para o caminho de Deus. Tem tempestades que elas são naturais, e dentro das tempestades naturais tem a tempestade avisada e tem a tempestade que é surpresa. Às vezes o sol está alto, o sol está quente, e vem uma nuvem e cai uma tempestade. É uma tempestade natural, é uma tempestade repentina, e ela vem e vai da mesma forma. E existem tempestades que são avisadas. Nós olhamos para o céu e o céu já começa a enegrecer, já começa a escurecer, começa a ventar, começa a mudar, e aí nós olhamos e dizemos: vai chover. Então são tempestades avisadas. E essas tempestades avisadas, às vezes, são algumas situações que estão acontecendo. Nós começamos a ver algo acontecer e não percebemos. Às vezes são tempestades avisadas. Às vezes pessoas que nós conhecemos são pessoas envolvidas com coisas erradas, e mesmo assim a gente vai se envolvendo, e aí a esposa, ou o marido, ou um amigo, ou pai e mãe diz: olha, não se envolve com fulano, cuidado com fulano, É uma tempestade avisada, e lá na frente a pessoa vai chorar: poxa, fulano me decepcionou e tal, mas houve um aviso, é uma tempestade avisada. Não estamos inocentes na situação. E existem tempestades por conta da vontade de Deus, que elas se levantam porque nós estamos na rota de Deus, estamos no caminho de Deus. Eles iam atravessar para Gadara, e havia lá alguém muito importante para ser liberto, um endemoniado gadareno, com uma legião de demônios, e aquele homem era um homem-chave para pregar o evangelho naquela cidade, e por isso há uma tempestade. Então tem tempestades que elas se levantam por conta da vontade de Deus, por conta daquilo que Deus está fazendo. E aí só resta nós clamar. E muitas vezes nós não clamamos. E por que não clamamos? Às vezes não clamamos por orgulho, porque clamar significa demonstrar fraqueza. E aí a pessoa orgulhosa, ela tenta resolver sozinha, individualmente, e aí não clama por orgulho. E outras vezes é a falta de discernimento espiritual, querer combater o espiritual com o natural. Era uma tempestade espiritual, porque havia uma guerra em curso. Aqueles demônios que assolavam aquele homem lá naquela entrada da cidade, eles não queriam que a salvação entrasse, que a libertação entrasse. Então era uma luta espiritual, e eles estavam remando com armas naturais. Outra situação que não clamamos muitas vezes é por conta das decepções de clamores do passado. Muitas vezes nós clamamos e não fomos respondidos, orações respondidas, lutas não vencidas. Então isso gera a decepção, e aí nós pensamos da seguinte forma: não vamos clamar porque não vai adiantar nada. Em outras situações já clamei, já tentei, já lutei e não consegui. Então decepções passadas impedem clamores futuros. E nós precisamos vencer o orgulho, precisamos vencer o individualismo, precisamos vencer o do nosso jeito,
Precisamos discernir espiritualmente o natural do espiritual. Precisamos vencer as decepções. E o mais importante, o milagre está no barco. O socorro está no barco. Talvez você esteja assim afundando em silêncio. Talvez você esteja vivendo uma situação que você diga: não tem mais jeito. Eu estou afundando e não vai ter saída. Mas o milagre está no barco. Se você foi enviado para uma missão, se você está num lugar, num trabalho, num posicionamento, num casamento, numa situação que foi Deus quem te colocou, Ele é o socorro, Ele está no barco. Tem de clamar a Ele, vamos clamar a Ele, e Ele vai despertar e fazer calmaria, trazer calmaria em toda essa situação. A pergunta é: clamar por socorro ou afundar em silêncio? Clame por socorro, peça ajuda. Graça e paz, paz, paz.